Portal Mais PB recebe nesta semana o superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Severino Queiroz. Obrigado por aceitar o convite do Portal Mais PB. Bem-vindo à Rede Mais. Para a CGU é um prazer estar aqui colaborando aí com esse programa de enorme audiência aqui, comandado por você, pelo seu portal. E a gente está aqui para esclarecer, para prestar esclarecimentos e levar informação ao cidadão que está lá na ponta e que é digno de todo respeito e toda a nossa admiração e trabalho, né? Quando a gente fala assim, superintendente da Controladoria Geral da União, as pessoas ficam logo pensando, meu Deus, o que é Controladoria Geral da União? Qual o papel de vocês que vocês têm diante da sociedade? A CGU, né, para a gente encurtar um pouco o nome da Controladoria Geral da CGU, União, né? Mais CGU, íntimo. É, mais íntimo, pega mais a marca. É o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, assim como todos os outros poderes, legislativo e judiciário, tem o seu controle interno. A CGU é o controle interno do Poder Executivo Federal e tem por finalidade fiscalizar, acompanhar a execução das despesas públicas, os programas de governo, auditar contas, enfim, zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. E para isso a gente tem uma gama de serviços que a gente presta à sociedade em diversas áreas. A CGU é dividida hoje em 5 secretarias: Ouvidoria Geral da União, Corregedoria Geral da União, Secretaria de Combate à Corrupção, a nossa secretaria mais nova, a Secretaria Federal do Controle Interno, que é a mais antiga de todas, e a gente vem desenvolvendo uma série de atividades também junto à sociedade no foco do cidadão, que é plantando no cidadão aquela semente do bem, que é por meio da Secretaria de Transparência, e que a gente leva uma série de programas à população, quer seja nas escolas, nos outros órgãos. Aproximando mais o órgão, né? O poder público do cidadão. Quando o senhor cita aí que exemplos como o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público são órgãos independentes de governos, a CGU tem uma ligação total com governos. Até que ponto vai a liberdade dos auditores, dos controladores, para poder fazer qualquer tipo de investigação se há indícios de irregularidades? A CGU ela adota, né, assim como todo órgão de auditoria, as normas e padrões internacionais de auditoria. Então, a independência do trabalho do auditor, digamos, ela não é cerceada em hipótese alguma. O auditor é designado para um determinado trabalho e ali ele vai expressar a sua opinião, sempre fundamentada em evidências e sempre monitorado, acompanhado por um coordenador de equipe e também por um supervisor do trabalho. E pelo gerente do trabalho, que, em regra, nas regionais, acaba sendo o superintendente. Então, não há uma ingerência direta. Então, jamais eu vou chegar para uma equipe de auditoria, ou o próprio ministro ou diretor, e dizer, colega, essa constatação aqui ela não pode seguir, exceto se a gente convocar o auditor, discutir com ele a situação para melhorar o entendimento e melhorar aquela constatação. Até porque com o relatório de auditoria nosso, a gente tem a oportunidade de uma constatação mal construída, a gente pode acabar com a vida política de algum gestor, pode causar uma dor de cabeça tremenda para um gestor público, e a gente precisa saber bem diagnosticar isso e apurar essas situações e relatar de forma responsável para que ninguém saia prejudicado, muito menos o cidadão e o próprio gestor. Então, para que seja algo coerente, responsável e da forma como as normas técnicas de auditoria prevêem. Então, apesar de ser um órgão político que tem uma ligação com políticos, não há interferência política nas decisões da CGU? Não, em hipótese alguma. Aqui na Paraíba, por exemplo, eu tenho plena liberdade, o ministro jamais me fez algumas determinações em relação, não faz determinada operação, não audita determinados órgãos, nenhum. Aqui eu tenho plena independência para comandar a minha equipe e tenho a plena confiança na equipe e a equipe em mim, de a gente poder tocar os trabalhos aí de forma imparcial e segura. A partir de qual momento, de que análise, de que indício vocês acreditam que pode haver corrupção? Como é que vocês iniciam um trabalho de investigação? O trabalho de investigação ele pode surgir de várias formas. Ele pode surgir aqui de uma conversa nossa, por exemplo. Digamos, você me faz uma pergunta e que me desperta
algo que eu veja que chama um pouco de atenção. Chama a atenção, você me traz uma informação e aquilo me ressalta um olhar diferente para que aprofunde esse caso. Pode ser de uma matéria no portal, pode ser da participação do cidadão denunciando, trazendo informações, pode ser de um levantamento de dados que a própria equipe da CGU resolveu realizar, pode ser de uma auditoria demandada por um órgão do Poder Judiciário, o Ministério Público solicitou uma inspeção, uma auditoria, enfim, tudo isso pode resultar na constatação de irregularidade. A participação social para a gente é fantástica, então a gente precisa muito que a sociedade nos traga informações lá da ponta. Então, por exemplo, está lá no município onde todo mundo conhece todo mundo e o fato de conhecer uns aos outros, então tem como aquele cidadão saber quem é amigo do prefeito, quem é parente do prefeito, quem é parente da esposa do vereador tal, do presidente da Câmara, e assim vai. Então, essas informações, quando vêm da ponta, elas chegam com uma riqueza de detalhes que nos possibilita andar de forma mais tranquila na investigação. A gente consegue, como a gente costuma dizer, consegue flutuar nessa investigação e a coisa segue bem mais fácil. E a gente pede que a sociedade participe. Se a gente fizer um retrospecto dos últimos fatos, tanto nacionalmente quanto local, principalmente da política, se a gente puder fazer uma escala assim de 0 a 10, em 8 há casos envolvendo corrupção. A corrupção tornou-se um tema muito forte, apesar de já existir há muito tempo, desde o governo Dilma Rousseff, o governo Lula, Dilma para cá, esse tema entrou muito em ascensão. Houve a Operação Lava Jato e outras operações. Mas para a CGU, o que é corrupção? Corrupção é qualquer ato ilícito, porque as pessoas tendem a ligar a corrupção só a fatos graves, assim, em demasia governos e tudo mais. Mas a corrupção ela vem desde o cidadão estar lá numa fila do banco e ele, enquanto a pessoa olha para trás, ele vai e passa na frente daquele cidadão. Então, corrupção para a gente é qualquer ato lesivo ao cidadão, quer seja na utilização de recursos públicos, quer seja no dia a dia, no levar vantagem, enfim... Jeitinho brasileiro? No jeitinho brasileiro, infelizmente, e no não respeitar o direito do próximo. Isso aí para a gente é terrível. E a gente busca combater isso até por meio de ações junto às escolas para que a criança e o adolescente já cresça sabendo o que é esse conceito, para que ele se torne um adulto melhor. A gente tem toda essa preocupação. E corrupção, infelizmente, ela está presente em 80% dos temas, das mesas quer seja nos eventos, nas mesas de bares, em tudo quanto é canto, alguém sempre acaba falando em corrupção, inclusive na entrevista. É um tema assim que a gente não tem como fugir dele. E a transparência pública, ela propicia esse conhecimento, essa difusão cada vez mais ampla, para que todos venham a ter acesso ao dado, à informação pública, ao conhecimento do processo, da licitação, e possa participar e discutir. Corrupção é para ser discutida mesmo. E a gente tem o dever de cada vez mais combatê-la e chegar próximo da extinção dessa danada. Não é possível que a gente não consiga. Um dia consegue? Vai ter que conseguir. Diante de tudo que o senhor cita aqui na entrevista, diante de tudo que a gente já viu, de pessoas condenadas, presas, pagando por atos de corrupção, por que esse dia ainda que o senhor acredita que vai chegar para o fim da corrupção ainda não chegou? Porque diariamente, quando a gente abre as páginas dos jornais, nós acabamos nos deparamos lá com casos de corrupção, seja em prefeituras, governos, outros órgãos, porque as pessoas ainda insistem em manter esse ato de corrupção. Olha, infelizmente, a corrupção, em muitos casos, ela advém da necessidade humana. Então, se o cidadão está lá passando fome, tem uma família passando fome, e vem algum gestor, algum político, alguma autoridade, ou qualquer pessoa oferece algo em troca, uma vantagem, que vai tirar aquela pessoa, nem que seja por 10 minutos daquela situação de penúria, aquela pessoa acaba cedendo. Então, infelizmente, tem muito disso. Enquanto o cidadão, por exemplo, ele não tiver
a satisfação plena das suas necessidades, quer seja um parente em casa doente, precisando de um leito de hospital, precisando de uma cesta básica, precisando de qualquer outro aparato que ele vai ter aquilo como uma satisfação imediata daquela situação que ele está passando, isso acaba sendo uma janela aberta para a corrupção. Infelizmente, tem muito disso. Enquanto a gente viver nesse estágio assim, elevado de pobreza, a gente fica refém dessa penetração do corruptor diante do cidadão para coagi-lo, de certa forma, cooptá-lo, e isso para a gente é muito ruim. Há quanto tempo o senhor trabalha com investigações? Eu estou desde 2010 que eu estou no mercado. 11 anos. 2010 eu entrei para as operações especiais, né? Mas eu estou na CGU 2002, aí já trabalhava com auditoria, com fiscalização. Então, nesses quase 20 anos, o que é que mudou de 2002 até hoje? Mudou a consciência cidadã. Então, a gente consegue perceber isso mais nas pessoas. Hoje a gente, apesar de muitos casos, a gente presenciar as pessoas falando que combate a corrupção e que é da boca para fora, muita gente aí está dizendo que combate a corrupção, que não é corrupto, mas é só a gente virar as costas e a gente vê que é exatamente o contrário. Mas a gente tem muita gente de bem, as escolas avançaram muito, a educação cidadã já está entrando no currículo escolar de algumas escolas. Isso para a gente é importante. O medo de ser, digamos, acordado pela Polícia Federal e pela CGU, algumas pessoas já têm esse medo, isso aí é uma políticos? coisa que, políticos, empresários, servidores públicos. Então, a gente conseguiu avançar bastante. A CGU, por exemplo, com os procedimentos administrativos disciplinares, os famosos PADs, já colocou mais de 1.400 pessoas para fora, servidores públicos. Na Paraíba? Não, no país. Na Paraíba, se fosse, tinha dado os órgãos já estão precisando muito de servidores, se a gente demitir 1.400, quebra, né? Não pode. Mas se tiver irregularidades, precisam ser demitidos. Vai ser demitido, com certeza. Isso aí nem... Quando o senhor fala aí, a gente acaba voltando um pouco para a questão política, porque chama mais atenção diante das operações que a gente tem acompanhado. Essas pessoas que têm medo de serem acordadas no início da manhã pela Polícia Federal ou pela CGU. Nesse período que o senhor está à frente da CGU e também que trabalha como auditor, o senhor já foi ameaçado? Não. Nenhuma vez, graças a Deus. Nem moralmente, nem de morte? Não, nem moralmente, nem de morte, mas também não quero ser não, tá? Então, se estiverem pensando nisso, fiquem bem longe. Mas eu nunca isso não intimida o seu trabalho? Não, absolutamente. Nunca tive medo de trabalhar, nem de botar a cara na rua, nem de ousar na execução dos trabalhos. Eu sou louco assim pelo operacional, né? Eu vim do operacional e eu vivo isso no dia a dia. Eu fico agoniado quando eu estou muito tempo preso ali dentro do gabinete. Eu gosto de rua, eu sou auditor de rua. Vez ou outra eu ainda escapo aqui, vou ali em Pernambuco, participo de uma busca e apreensão. Sempre que Como é participar de uma busca e apreensão? É uma adrenalina danada, é maravilhoso. Você fica naquela reação sem saber como é que as pessoas vão lhe atender, como é que você vai acordar uma pessoa? Na verdade, a CGU ela entra como força auxiliar, né, na execução. Porque o responsável pelo cumprimento do mandado é a Polícia Federal, o delegado é o chefe da equipe. A CGU vai auxiliando no afã de não apreender documentos que sejam desnecessários para a investigação. Então, a gente vai com o objetivo de coletar o mínimo necessário para que a investigação flua de forma tranquila, sem trazer coisa demais, documentos demais que sejam desnecessários para que a gente toque a operação. Então, é essa coisa. A CGU complementa o trabalho da Polícia Federal nesse aspecto, tanto da Polícia quanto do Ministério Público, né? E no dia a dia é uma adrenalina muito boa, muito, muito interessante. Dia de operação, quando eu não estou executando, né? Eu estou só como coordenação. Às 5 horas os repórteres já me veem ali online no WhatsApp e já começam. Tá acordado, deve ter alguma coisa na rua. Calma, né? Assim também não. Tem que esperar. Às vezes eu estou saindo para caminhar, para correr
Mas é porque calçadão. esse tema de operação entrou muito em evidência dos 5 anos para cá. A gente vai entrar um pouco mais nele daqui a pouco, mas falando de adrenalina ainda, de adrenalina nessas investigações, o que é que leva um órgão a pedir a prisão de alguém? Olha, no caso a CGU não pede a prisão Mas de participa ninguém. A gente internamente, participa, né? subsidiando com relatórios de auditorias, de fiscalização, com elementos de prova. O que leva digamos, a necessidade de tirar de circulação aqueles maus gestores, aquelas empresas que estão fraudando licitações, aqueles políticos que estão dilapidando o patrimônio público, e essa indignação e a necessidade de medidas enérgicas para combater efetivamente a corrupção. Então, as operações especiais hoje, elas são, digamos, são o elemento mesmo, assim, elas acabam sendo a forma mais imediata de combate à corrupção. Porque a partir do momento que você deflagra uma operação, já é uma ação mais, digamos, mais brusca, mais ali para promover uma ruptura daquela situação que está acontecendo. Então, a gente, digamos, a gente tem situações assim, bem importantes que a gente teve respostas imediatas, por exemplo, a Operação Famintos, que teve aqui em Campina Grande em 2019, foi fantástico ali. Todo o aparato ali investigativo, toda a parceria da CGU com a Polícia Federal, com o Ministério Público, utilizando os elementos da transparência do Tribunal de Contas do Estado aqui da Paraíba, que tem o Sagres, tem o Tramita, tem o Mural de Licitações, ferramentas fantásticas ali que ajudam toda a execução, toda a parte operacional ali do dia a dia de uma operação e o levantamento dos dados em si. Grande parte das operações especiais a gente deve ao nível de transparência que a Paraíba tem, graças a Deus. Aumentou? Aumentou significativamente. A gente tinha portais, digamos, 2015 para trás, os portais eram muito ruins, então tem melhorado sim os portais de transparência. A gente tem João Pessoa tem um portal de transparência muito bom. Campina Grande também, Guarabira, Patos, todo mundo está crescendo e está desenvolvendo ferramentas de transparência pública, de forma que o cidadão ele consiga participar cada vez mais. Agora, o que a gente precisa é que o cidadão efetivamente participe, porque o que a gente vê muito é a utilização de dados do portal para rixas políticas, para brigas políticas. E isso entristece um pouco, porque o que a gente quer ver é o cidadão participando ali, indo fiscalizar aquela licitação, aquela execução da obra, sem nenhum interesse de ordem política, mas de fazer com que a administração pública ela ande bem, aquele serviço seja bem executado e o cidadão, não só ele e sua família, mas toda a coletividade tenha um serviço de qualidade. Regionalizando um pouco a conversa, trazendo mais para operações que foram conhecidas que o senhor participou aqui na Paraíba. A operação que chama mais atenção, claro, da população desde 2018 para cá, do fim de 2018 para cá, é a Operação Calvário. Como é que anda a Operação Calvário? A Operação Calvário está de vento em popa, né? Está na fase agora das denúncias. Vez ou outra o Ministério Público apresenta uma denúncia, tem avançado bastante. O que é que a CGU pôde constatar nas auditorias que fez e nas buscas e apreensões, nas prisões que foram efetuadas? O que é que a CGU pôde constatar de que havia de irregular no governo até 2018? Olha, o nosso trabalho nessa Operação Calvário, ele entrou... A Operação Calvário, inicialmente, ela tem duas fases, né? Tem uma fase federal e uma fase estadual. Então, nós trabalhamos nas duas frentes. A investigação federal, ela está em sigilo. A estadual, ela já está sem sigilo, até em função das denúncias, todas têm sido publicizadas. E a gente tem visto realmente conluio entre empresa e poder público, superfaturamentos, desvios de recursos. Então, tudo que tem sido veiculado nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público Estadual ultimamente. Surpreende?
Surpreende, entristece, digamos, porque ninguém espera. O cidadão falando, não o superintendente da CGU, o cidadão, como é que observa? Claro, não trazendo a Operação Calvário em si, porque é um caso muito específico, inclusive vocês estão atuando, mas esse conjunto de investigações que vocês já fizeram, o cidadão Severino Queiroz ficou surpreendido? Fiquei, até porque a gente quer sempre algo melhor, né, para o nosso estado, para a nossa cidade. Para o cidadão paraibano, que a gente sabe que já é um cidadão bem sofrido. E eu, como alguém que veio lá, eu vim minhas origens são extremamente Quais são humildes. as origens? Minha origem é de Caporã, eu morava num sítio à beira de um braço de maré. Então tinha tudo para, digamos, ser alguém que não tivesse êxito na vida. Se eu ficasse só reclamando da vida, sem correr atrás, sem estudar, sem ralar muito para chegar onde eu cheguei, que eu não acho que eu fui longe, eu acho que eu poderia ter ido mais além. Pode ainda? Posso. A gente sempre pode, a gente nunca pode dizer eu poderia, né? Eu sempre posso ir mais. Posso sim, se Deus quiser irei. Mas entristece bastante, a gente vê assim, o volume de recursos públicos tendendo a desvio, ou até desviados mesmo, toda digamos, aquela situação que era pregada pelos governantes, pelos dirigentes, e a gente, quando se depara com a situação real, a gente vê que não era nada daquilo, que o povo foi enganado, que o povo foi, digamos, iludido. Isso é muito ruim. Todo aquele esforço do menino que veio lá de Caporã valeu a pena até hoje? Valeu e está valendo. Cada trabalho que eu faço, cada equipe que eu coordeno, cada equipe que eu coloco na rua para fazer uma auditoria, para mim, eu tenho aquilo como uma realização de uma luta, de um trabalho, de algo voltado para o cidadão, efetivamente. Eu penso mais no cidadão que em mim. Então, quando a gente está numa operação especial, por exemplo, eu tenho o maior respeito pela minha equipe. Aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a minha equipe toda da CGU e os órgãos parceiros também, né? Por exemplo, no dia de operação especial, eu não precisaria, por estar no cargo de superintendente, acordar de 2h30 da manhã. Mas eu não acho justo a minha equipe acordar às 2h30, pegar um carro, ir para a Polícia Federal, se deslocar para cidades daqui a 1-2 horas, correr risco, e eu não estar presente. Eu tenho que estar presente. Eu preciso estar lá para garantir que tudo que a equipe precisar, eu vou estar lá apoiando e vou disponibilizar. Então, eu poderia simplesmente ficar em casa dormindo, mandar um dos chefes de núcleo acompanhar a execução e pronto. Mas eu não sou assim, eu não fui criado assim. Eu sou de chegar, fazer, de estar dentro do operacional mesmo. Eu gosto disso, me realizo com isso. Nessas realizações, esse período que o senhor está à frente da CGU e também que participou internamente das auditorias, há algo que se arrepende de não ter feito? Não, eu sou mais de me arrepender do que eu fiz. Algum exemplo, por exemplo? Não, nunca precisei me arrepender de nada que eu fizesse. Até porque eu ajo sempre de forma muito responsável. Eu sou assim, eu penso muito antes de agir e dificilmente eu ajo sem pensar, só se não der tempo de pensar. Aquela coisa assim que você ou faz naquela hora ou não faz nunca mais. Mas eu sou muito eu penso muito. Então, quando eu estava à frente da controladoria do município, por exemplo, eu preparava uma nota técnica de uma análise de um processo e quando eu via que a caneta estava pesando demais, aí eu segurava aqueles documentos, 2, 3 dias para poder liberar. Então, eu preparava ele num dia, estava lá pronto, aí revisava. Encerrava o expediente, eu dava uma lida, não vou assinar ainda. Aí, para deixar sair aquela indignação máxima, até porque a gente não tem o direito de deixar o emocional falar pela gente, a gente tem que pensar sempre que há um cidadão lá na ponta, que às vezes a gente está imbuído ali de uma necessidade de fazer com que a coisa aconteça tão grande que se você fizer, você interrompe a execução de um serviço
mas eu tenho que pensar, eu tenho que prever que, à medida que eu interrompo a execução daquele serviço, vai ter um grupo de cidadãos ali que vai estar precisando daquele serviço. Então, a gente tem que fazer essa ponderação e diminuir esse impacto no cidadão, para que ele sinta menos, para que ele consiga ter a sua necessidade satisfeita, porém com o máximo de regularidade na execução por parte do gestor público. Então, muitas das vezes, a vontade que dá ali no calor da emoção é de mandar parar, mas a gente não tem esse direito, a gente não pode fazer isso porque tem um cidadão que precisa e a gente precisa pensar no cidadão, até porque é ele que paga meu salário, é para ele que eu trabalho. Mas isso não deixa aberto para que as pessoas queiram cometer irregularidades por aí, né? De modo algum, é só questão de tempo. Se eu passar 3 dias para pegá-lo, no terceiro dia eu pego. Consegue pegar. Severino Queiroz, superintendente da CGU na Paraíba. Quando o senhor cita aí realizações, operações que participou, fatos que conseguiu participar diretamente na CGU, e a gente pegar um pouco da história recente da política nacional, trazendo um pouco da Operação Lava Jato, o senhor deve ter acompanhado que a Operação Lava Jato acabou virando alvo de muitas críticas, inclusive políticos. Não é diferente também na Paraíba, de alguns políticos que são alvos de operação e tratam essa operação como uma perseguição política, para poder tirar determinado político A ou B de mandatos ou tirar da vida pública. Como é que vocês encaram essas críticas? Olha, eu encaro com naturalidade, porque é o seguinte, uma coisa é fato, tanto a Lava Jato, tanto a Calvário, tanto quanto as demais operações que foram realizadas no país, aqui na Paraíba, uma coisa que ninguém pode dizer é que as irregularidades ainda existiram. Então, a Lava Jato, por exemplo, se as propinas não tivessem sido pagas, se os contratos não tivessem sido superfaturados, se as obras em si não tivessem sobrepreço e depois superfaturamento dos pagamentos, as empresas não estariam firmando acordo de leniência, devolvendo espontaneamente valores aos cofres públicos, negociando com o governo para poder voltar ao mercado, para tentar se limpar daquela situação. É a mesma coisa aqui. Então, a Calvário, por exemplo, a Calvário ela se debruçou e se debruça em cima de diversas irregularidades em contratações por inexigibilidade de licitação na educação, organizações sociais na área de saúde, todo um aparato de corrupção que ninguém consegue dizer que não existiu. Por quê? As situações estão sendo demonstradas, estão sendo caracterizadas. A gente tem áudios, tem uma série de provas dessas situações irregulares, transferências bancárias, enfim, uma série de situações que demonstram, que caracterizam as irregularidades. E isso tem sido mostrado nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público. No caso da Lava Jato, o que se discute muito é a questão procedimental. Então, é o procedimento em si, como foi feita. Questionar que um procurador da República não deveria estar falando com o juiz, um delegado não deveria... Gente, se a coisa não for feita de uma forma que consiga evoluir na investigação, se as pessoas não conversarem entre si, as coisas não andam, as investigações não andam. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente tem parcerias fantásticas. Então, a forma como os órgãos de combate à corrupção agem aqui na Paraíba causa inveja nos demais estados. Então, meus colegas superintendentes de CGU morrem de inveja, porque aqui a gente tem um bom trânsito com o Ministério Público Federal, com o GAECO, com o Ministério Público Estadual, com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todo mundo aqui dá as mãos e vai em busca de fazer o melhor para a sociedade, de combater a corrupção, de fazer com que a coisa pública ande bem. E isso é invejável, isso é muito louvável aqui para a gente. Eu só tenho a agradecer essas parcerias, agradecer à sociedade, aos órgãos e aos dirigentes parceiros e colocar a CGU à disposição da sociedade e dos órgãos. A CGU ficou muito em evidência em 2020, quando iniciou-se o pagamento do auxílio emergencial. E aí vocês puderam constatar que várias pessoas estavam recebendo de forma irregular. Como é que está esse processo? O auxílio emergencial realmente deu um trabalho danado, trabalhar aquilo ali.
Porque era uma coisa nova, né? Então, o governo federal precisava conter a pobreza, a miséria, a fome de muita gente. E não se tinha como botar na rua de imediato um programa social do porte, que era o auxílio emergencial. Então, o que é que se fez? Tinha urgência, o Ministério da Cidadania adotou uma postura digamos, de correr risco mínimo mesmo. Então, liberou automaticamente para as pessoas que eram cadastradas no CadÚnico e beneficiárias do Bolsa Família, né? Só que nesse meio havia o quê? Um monte de servidor público, que o Bolsa Família tem, o per capita, e alguns servidores públicos, mesmo detendo essa condição, poderia receber. E aí gerou uma série de pagamentos indevidos. Também tivemos pessoas oportunistas, empresários, pessoas ricas mesmo da alta sociedade paraibana e do país como um todo, que solicitaram auxílio emergencial, sem precisar. Então, muitas das vezes, nos chegou informes de que uma turma toda de faculdades de medicina aqui de João Pessoa, ou da Paraíba como um todo e do país, resolveu simplesmente brincar com o poder público e pediu auxílio emergencial. E aí receberam, muitos devolveram, outros... Hoje a maioria devolveu ou ainda tem muita gente para devolver? Muita gente devolveu. Mas ainda falta gente devolver? Ainda falta alguns devolver. Quem está fazendo o acompanhamento é o Ministério da Cidadania. Uma coisa que colaborou muito para as devoluções, além da imprensa, né, que a imprensa deu uma cobertura fantástica aqui, e com isso a gente conseguiu, na época, reaver cerca de 10 milhões de reais, de 50 milhões pagos indevidamente aqui na Paraíba. Mas, agora, por ocasião da declaração do imposto de renda, então, aqueles pais de filhinhos que estudam nas faculdades de medicina tiveram que optar ou devolver o auxílio emergencial ou não poder colocar o filho como dependente na declaração do imposto de renda, né? Então, muita gente colocou o dependente na declaração do imposto de renda. Quando tentava enviar, aí vinha o aviso lá do programa da Receita que teria que devolver o auxílio emergencial recebido indevidamente por seu dependente. Então, isso aí deu um boom enorme na devolução desses valores. Nós estamos chegando no mês de outubro. O que é que a população da Paraíba pode esperar da CGU até o fim do ano, 2022? Muito trabalho. A gente já está voltando às ruas novamente. Nós, na verdade, em relação a operações, nós nunca saímos, né? Apesar da pandemia, eu não deixei de trabalhar presencialmente um dia sequer. Inclusive, houve operações em relação à pandemia na Paraíba, né? A primeira operação Covid do país foi na Paraíba. Então, foi o caso lá de um município pequeno aqui que nós fizemos, foi a primeira, e depois vieram outras aí no país. Mas a CGU Paraíba, junto com a Polícia Federal... Foram vocês que deram o start? Sim. Esse daí, ele veio, acredito, salvo engano, veio por uma denúncia não lembro se de cidadão ou de um parlamentar, que foi apresentado tanto na Polícia Federal quanto na CGU. E aí a gente deu início ao levantamento de dados e também tiveram matérias na imprensa divulgando a situação, que era a aquisição de livros, cartilhas com recursos repassados pelo Ministério da Saúde e que resultou na Operação Alquimia. Então, foi uma operação, foi pequena, mas foi extremamente exitosa. Então, daqui para frente as pessoas podem esperar mais trabalho da CGU. Com certeza. Não só da CGU, né? Da CGU, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do GAECO, das polícias como um todo aí. Mãos dadas aí para combater a corrupção e fazer o melhor para a sociedade. Fazendo um retrospecto um pouco da nossa entrevista, quando a gente citou corrupção, qual o recado final que o senhor deixa à população e também, principalmente, aos senhores mandatários que insistem em estar nesse esquema de corrupção? Vamos lá, os mandatários, primeiro eu vou mandar um recado para os prefeitos, presidentes de câmaras, de vereadores, que não tenham medo de aderir aos programas da CGU. Então a gente tem prefeitos que têm medo de aderir ao Fala BR, que é o sistema de ouvidorias da CGU, que é disponibilizado gratuitamente, ao Time Brasil, onde a gente ajuda o município a, digamos, implantar os seus planos de integridade do município.
E também a Um por Todos. Um por Todos é um programa fantástico que utiliza as revistinhas da Turma da Mônica para trabalhar a educação cidadã nas escolas. Então, façam adesão aos programas da CGU, que são gratuitos. A gente não intervém no município, a gente simplesmente disponibiliza aquela ferramenta. Cooperação técnica. Isso, cooperação técnica, gratuitamente. Então, muitos prefeitos têm medo que as denúncias que entrem lá no sistema, a CGU fique acompanhando, mas de forma alguma, a gente nem tem acesso. A gente disponibiliza a plataforma e quem alimenta, todo o acesso ao próprio município. A gente não tem esse controle do que está sendo incluído lá. E para os mandatários, tenha dó da população, né? Ajude o povo a ter um serviço público de qualidade. Aos gestores públicos em geral, os bons gestores, a CGU é parceira, está lá para recebê-los, para orientá-los, para evitar que errem além do permitido, até porque o permitido é bem curtinho, né? Não dá para errar. 1 milímetro, muito. Né? Não dá para errar na gestão da coisa pública. E, enfim, o cidadão é que participe, fiscalize, nos traga informações, denuncie, vão lá presencialmente, mandem e-mail, entrem no Fala BR da CGU, coloquem a sua denúncia lá, divulguem no programa de rádio, mande um informe aqui para o Mais PB, que ele publica a matéria e a gente pega essa matéria e transforma em algo, numa auditoria, numa fiscalização para combater aquela irregularidade, enfim. O gestor público hoje só cai na corrupção se quiser. Exatamente. E a gente está de mãos dadas, né? Com o gestor público, com o político também, o político honesto que queira ser parceiro da CGU, ser parceiro dos programas, fazer um amanhã melhor para o cidadão. A CGU também dá as mãos tranquilamente. Está pronto para poder ajudar a população. Sim, ajudar todos. Severino Queiroz, superintendente da CGU na Paraíba, muito obrigado pela conversa aqui com o Portal Mais PB. Eu que agradeço em nome da CGU. Eu costumo dizer que o Severino Queiroz não tem importância, quem tem importância é a CGU, que ela é quem... eu represento uma pessoa jurídica, eu só represento uma pessoa física quando eu estou dentro da minha casa ou andando na rua como cidadão. Quando eu estou dentro do meu horário de trabalho, às vezes até fora, eu sou muito mais a pessoa jurídica do que a pessoa física. E é uma alegria enorme. E a CGU está aqui à disposição de todos, da imprensa, do cidadão, e agradecemos demais a oportunidade. Muito obrigado pela participação. Acompanhe a gente, www.maispb.com.br.